pior mentira que você pode ouvir na vida é aquela que você conta pra você mesmo, sabia? Essa mentira não vem de alguém de fora, de algum estranho tentando te enganar. Ela vem de um diálogo silencioso que você tem com você mesmo todos os dias. São aquelas histórias que a gente inventa para justificar o medo, a dúvida e a dor. Mentiras que parecem verdade, mas que no fundo só servem para esconder alguma coisa que a gente não quer encarar. E o pior é que, diferente das mentiras externas, as mentiras internas são muito mais difíceis de identificar, porque elas nascem dentro da gente, e é justamente nelas que a gente se perde. Quantas vezes você já se convenceu que não é capaz, que não merece algo melhor, ou que isso é só uma fase, mas que na verdade você sabe muito bem que não é? Hoje eu quero conversar com você sobre essas mentiras internas e entender por que elas existem. E principalmente, como a gente consegue enxergar a verdade por trás delas. E aí, tudo bem? Eu sou o Renato, aqui do canal Papo Certeiro. Hoje mais um vídeo, mais uma reflexão direta ao ponto, onde nós vamos falar sobre as mentiras internas. Por que a gente tenta camuflar coisas que a gente não tem coragem de encarar, não é mesmo? Então, se está chegando agora por aqui, aproveite e já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também precisam ouvir esse tipo de mensagem. O nosso cérebro é uma máquina incrível que tenta o tempo todo nos manter seguros. Ele cria histórias para explicar o que acontece, a fim de evitar o sofrimento e a dor. Quando a realidade se torna difícil demais ou a realidade dói, a mente cria uma espécie de filtro. Esse filtro, criado pela mente, cria versões da realidade que são mais fáceis de aceitar pra gente. Aí então é que surge o conceito da autoilusão. A autoilusão é como um escudo invisível que a gente usa para não se tornar vulnerável. Mas por mais que esse escudo nos proteja, ele também pode nos prender em uma prisão invisível. Por isso que a mentira que a gente conta para nós mesmos não aparece do nada. Ela sempre nasce de um medo profundo. Medo de fracassar, de ser rejeitado ou de se sentir inadequado. Por exemplo, quando você diz que não tem tempo, isso é uma forma de evitar de encarar o medo de começar algo novo. Essa autoilusão, ela é natural, mas ela pode ser perigosa, viu? Essa mentira interna, apesar de ser natural, todos nós fazemos isso sem perceber. Todos nós fazemos isso, mesmo sem perceber. Mas o grande problema é quando a autoilusão vira uma verdade que guia a nossa vida. Aí ela passa a limitar nossos sonhos, nossas escolhas. Então hoje eu convido você a observar com carinho. Que histórias você anda contando para si mesmo? Será que elas estão te ajudando ou te prendendo? Então agora eu te convido a olhar para pequenas mentiras que a gente conta no dia a dia, que podem parecer pequenas, mas que têm um impacto enorme na nossa vida. Por exemplo, eu não sou capaz. Aquela voz dentro de você que diz que você não tem talento, que não vai conseguir, que não é bom o suficiente, mesmo quando você já provou que pode. Ou então aquela mentira de que não mereço ser feliz. Essa é uma mentira cruel que muitas pessoas carregam sem perceber. Como se a felicidade fosse um prêmio para poucos e não um direito de todos. Uma outra mentira clássica é a "isso é só uma fase". A gente tem a tendência de minimizar a própria dor, dizendo que isso vai passar, que não é nada demais, quando na verdade estamos ignorando um problema real que precisa ser enfrentado. O próximo exemplo aqui de mentira é a "eu não tenho tempo". Na verdade, na maioria das vezes essa frase é apenas uma desculpa para não ter que encarar aquilo que está nos bloqueando. E por fim, aqui a última das mentiras que eu trago é: se eu mostrar quem realmente sou, eu vou ser rejeitado. Esse medo do julgamento alheio faz a gente esconder a própria essência, sabe? A gente cria máscaras que nos afastam de quem nós realmente somos. Então essas mentiras internas, elas funcionam como se fossem algemas invisíveis, que prendem a nossa mente e o nosso coração. Mas a boa notícia é que quando identificamos essas mentiras, elas começam a perder o poder. E você, qual dessas mentiras você já se pegou dizendo para si mesmo, hein? Ou talvez alguma mentira que nem esteja nessa lista, mas que está te impedindo de avançar. Aí falando um pouco da gravidade e do impacto que essas mentiras trazem, né? O problema é que essas mentiras não ficam só na cabeça. Elas vão se infiltrando no nosso jeito de pensar, de sentir, de agir. Isso pode ir corroendo a nossa autoestima pouco a pouco. É como um vírus silencioso que vai minando a nossa confiança até que a gente mal reconheça quem a gente é de verdade. Então isso ocasiona algumas consequências no nosso comportamento, como por exemplo a procrastinação e a paralisação. Quando você realmente acredita que não é capaz, a tendência é que você evite tentar. Esse medo do fracasso te paralisa. Um outro problema também é a autossabotagem. Essas mentiras internas podem fazer você se colocar em situações ruins ou desistir antes mesmo de começar, sem nem perceber. Um outro impacto é o isolamento social. Esse medo de ser rejeitado, de não ser suficiente, pode te levar a evitar relacionamentos profundos, te deixando cada vez mais sozinho. E por fim, um outro impacto é o autojulgamento excessivo. Você se critica sem piedade, reforçando a ideia de que não merece algo melhor.
E o pior de tudo é que essas atitudes, elas acabam alimentando ainda mais as mentiras internas, se tornando um círculo vicioso. Você só sente que falhou, se culpa, e isso ainda reforça mais o eu não sou capaz. E assim essa roda gira, gira, gira. Quantas vezes você já se sentiu preso nesse ciclo sem ter como sair? Então saber que essa armadilha existe já é o primeiro passo para sair dela. A mentira nos impede de enfrentar verdades dolorosas, não é mesmo? Por trás de cada mentira que a gente conta para nós mesmos, existe uma verdade que dói. E a mentira serve justamente para esconder essa dor, para evitar que a gente encare o que realmente está acontecendo. É muito mais fácil acreditar numa história que protege o nosso ego do que olhar para o espelho e ver algo que assusta. Então, o que podem ser essas verdades, né? Talvez você precise aceitar que não está feliz onde você está, ou que você tem medo de mudar mesmo sabendo que precisa, ou até aceitar que certas decisões que você tomou não foram tão certas assim. Mas todos nós temos uma resistência natural dentro de nós. O ser humano tem uma resistência enorme de lidar com a sua própria vulnerabilidade. Então é por isso que a mentira interna é tão poderosa. Ela evita que você precise sentir desconforto. Mas essa dor, por mais difícil que seja, é a maior porta que tem para a liberdade. Quando a gente aceita a verdade, mesmo que ela incomode, começa a construir uma vida mais autêntica. Eu sei que não é fácil, tá? Mas esse é um passo necessário para conseguir sair da prisão das mentiras que você mesmo criou. Essas mentiras internas podem gerar também grandes impactos nos relacionamentos. Quando você passa a acreditar totalmente nas mentiras internas que você contou para si mesmo, algo mais acontece. Você começa a se afastar das pessoas que poderiam ser o seu apoio. É como se essas mentiras criassem um muro invisível, onde você está do lado de dentro e o resto do mundo está do lado de fora, e você é isolado. Então, quais são os efeitos dessas mentiras nos relacionamentos, né? O primeiro deles é a dificuldade de confiar. Se você acha que não merece amor ou que vai ser rejeitado, dificilmente você vai abrir seu coração para uma relação. Também tem o medo do julgamento. Você vai ficar sempre evitando conversas profundas, se tornando sempre superficial. Um outro efeito é a falta de vulnerabilidade. Sem vulnerabilidade, os relacionamentos ficam frágeis, distantes e menos significativos. E por fim, o último efeito aqui nos relacionamentos é a comunicação falha. As mentiras internas fazem com que você interprete mal as intenções dos outros, criando conflitos por má interpretação. Então é justamente aí que o ciclo da solidão se forma. Esse isolamento só reforça as mentiras internas. Você se sente sozinho e isso acaba reforçando a ideia de que ninguém te entende. E aí você se isola ainda mais. Quantas vezes você já sentiu essa distância invisível nas suas relações, hein? E se essa distância começa dentro de você, entre você e a sua própria verdade? Mas vamos falar de solução, né? Como começar a desmontar essas mentiras internas? Chegou a hora de dar um passo importante, então, olhar para dentro e começar a identificar e reconhecer as mentiras que você contou para si mesmo. O primeiro passo é prestar atenção. Quando você diz alguma coisa negativa sobre você mesmo, pare e pensa. Isso é realmente verdade? De onde que surgiu essa ideia? O passo número 2, escreva os seus pensamentos. Anote essas frases internas que você diz. Colocar tudo no papel ajuda a tirar o poder delas, ao invés de deixá-las só na sua cabeça. Passo número 3 é questione essas histórias. Pergunte para você mesmo, qual é a real evidência disso? Será que eu estou exagerando ou existe alguma outra forma de enxergar essa situação? Passo número 4 é pratique a compaixão. Seja gentil consigo mesmo. Reconheça que todo mundo erra, que ninguém é perfeito, que você merece respeito, amor, inclusive de você mesmo. E por fim, procure apoio. Não tenha medo de buscar ajuda, seja com amigos, familiares ou profissionais mesmo. Às vezes ouvir outra perspectiva é o que faltava para você começar a enxergar a verdade. Desmontar essas mentiras internas não acontece do dia para a noite, é uma jornada. Mas todo passo, por menor que seja, já é uma grande vitória. Então, com esse vídeo, a gente entendeu que a pior mentira é de fato a que a gente conta para nós mesmos. Mas também entendemos que essa mentira é uma das que a gente consegue abandonar. Então, para acabar com essas mentiras internas, você vai precisar de coragem. Ser verdadeiro consigo mesmo exige coragem. É enfrentar o medo, a dúvida, a insegurança, mas também é o caminho para a sua liberdade. Então eu te convido a olhar para dentro, a encarar essas mentiras e escolher a verdade, mesmo que ela incomode no começo. Quando a gente se permite ser real, a gente se abre para relações mais verdadeiras, para oportunidades que antes pareciam impossíveis e para uma vida muito mais leve. Então, vamos começar hoje? Dá o primeiro passo. Você merece viver sem mentiras internas. Você merece ser livre para ser quem realmente você é. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!